Muitas pessoas não acreditam que a vida na Terra veio do espaço, pois se engana quem pensa assim. É preciso ter mente aberta para poder entender e fazer algumas buscas na arqueologia, na história e principalmente na ciência. E não é preciso ir muito longe, pois fica claro que isso é possível, já que o nosso planeta é apenas um grãozinho de poeira no espaço. E a possibilidade de haver vida em outros planetas é mais do que real. Além do mais, temos grandes evidências aqui na Terra que já fomos visitados no passado por astronautas de outro planeta. E hoje iremos falar sobre isso, sobre as pirâmides do Egito. Eu sou Felipe Ramon e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho e bora lá que o Sobre Tudo já está no ar. No ano de 2008, o Vaticano surpreendeu o mundo com uma declaração surpreendente. Pela primeira vez em 2000 anos, a Igreja reconheceu a possibilidade de haver vida em outros planetas, pois, segundo o Papa, a crença em extraterrestres não contradiz a palavra de Deus. No ano de 1969, o homem foi até a Lua. E se nós formos até a Lua, porque seres de outro planeta não poderiam vir até a Terra. E se eles vieram à Terra, não teria alguma prova, ou pelo menos alguma evidência? Mas claro que sim. Uma das maiores provas disso pode ser as pirâmides do Egito, sobretudo a pirâmide de Gizé. Sem dúvida, uma das maiores provas que visitantes de outro planeta visitaram a Terra há milhares de anos. Essa pirâmide foi construída por volta de 2.550 anos antes de Cristo. Segundo eles, as pirâmides teriam sido erguidas em 20 anos, com o objetivo de servir como uma espécie de sepulcro ou túmulo para colocar os cadáveres dos faraós, pois acreditavam que os faraós eram mandados para a terra pelos próprios deuses para governar entre os humanos. Então, quando um faraó morria, eles faziam tipo uma espécie de mumificação do cadáver e era sepultado junto com seus tesouros e também os móveis. Mas será que as pirâmides eram feitas só para servir de túmulos para os faraós? E como essas pirâmides realmente foram feitas? Se analisarmos bem, logo podemos descartar essa ideia de que as pirâmides foram feitas para servir de túmulo, já que nunca foi encontrado nenhuma múmia e nas suas paredes não tem nenhum hilógrafo. Afinal de contas, para que isso tudo se era para ser só uma tumba? A resposta é mais óbvia e clara, de que não era para isso que foi feita, até porque teriam poucos recursos para os egípcios fazerem tal feito na época. Há algo bem maior por trás disso. A pirâmide de Kéops, por exemplo, é a maior das três, com 230 metros de largura, 174 metros de altura. Foi construída com 2,3 milhões de blocos, sendo que cada bloco pesando 2,5 a 60 toneladas. Até nos dias de hoje, é impossível fazer tal feito, e fizeram com tanta precisão que nenhuma lâmina passa entre os espaços. E eles ainda tiveram que ter bastante conhecimento para a época, que seria muito avançado para a época. Eles teriam que saber de engenharia, geometria e a mais profunda matemática, isso mesmo antes de a própria matemática existir. Outro detalhe bastante curioso é que se traçarmos uma linha de norte a sul e outra de leste a oeste, você vai ver que a pirâmide de Gizé estará no centro do planeta. Outra pergunta que podemos fazer também é como eles conseguiram carregar todos esses blocos tão pesados, feitos de calcário e granito. Era praticamente impossível, a menos que tivesse uma tecnologia altamente avançada. E também
como é que eles sabiam que ali era o centro, o meio do planeta Terra? Não pode ser coincidência. O escritor e arqueólogo Eric von Däniken é mundialmente conhecido por escrever o livro Eram os Deuses Astronautas, e neles apresenta teorias bem convincentes. Se você puder ler, eu sugiro que leia, eu adoro esse livro. Ele também é um dos principais idealizadores da série Alienígena do Passado, que apresenta a ideia de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres desde os tempos da pré-história. Se você também puder assistir essa série, é uma série que vale muito a pena assistir, eu assisto sempre. Enfim, se você não tem a TV fechada, né? Você pode assistir na internet aí no YouTube, pode baixar, enfim, nas diversas maneiras tem de assistir, vale muito a pena. Alienígena do Passado. Von Däniken é um principal responsável por popularizar a crença de que fomos visitados por seres de outros planetas, descritos em diversos livros antigos, incluindo também a Bíblia e, obviamente, na literatura e escritura das principais religiões e civilizações da humanidade. Von Däniken traz a definição de que povos antigos foram visitados por seres alienígenas, vindo de outros planetas, já que só aqui na Via Láctea já foram encontradas mais de 100 bilhões de estrelas, várias delas eventualmente tendo seus respectivos exoplanetas. Voltando para a questão das pirâmides do Egito, pode até ser que estamos tirando o mérito do povo egípcio, que realmente era um povo muito inteligente, mas, na minha opinião, e na de muitos ufólogos, podem ser que não foram eles que construíram as pirâmides, e sim uma civilização bem mais antiga do que eles. E quem eram o povo anterior aos egípcios que viveu há dezenas de milhares de anos atrás? Vocês que acompanham o Sobretudo sabem que na Mesopotâmia os sumérios foram a primeira civilização, sendo também os primeiros a habitar o planeta e responsáveis por iniciar projetos tecnológicos já naquela época. E todos vocês também sabem que eles tinham como deuses uma raça alienígena, que eram chamados de Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que desceram do céu. Então, por aí você já pode ter a certeza de que foram esses seres que ajudaram a humanidade a construir esses tipos de monumentos. Até porque não há como o homem primitivo ter construído isso em apenas 20 anos. Mas vamos supor que fosse provado que durou pelo menos mais que 20 anos para ter feito essas pirâmides. Esse tipo de engenharia seria impossível para a época, pois era preciso tais conhecimentos, como eu falei, para fazer esses monumentos. Agora, pense como o homem antigo primitivo realmente realizou isso em uma época remota. Até os dias de hoje seria impossível de fazer. E repito, eles precisariam usar engenharia, matemática avançada e geometria. E pelo que nós sabemos, o homem moderno só obteve desses conhecimentos há pouco tempo. Os maias também eram uma civilização que sabiam disso. Mas a pergunta que fica é como eles sabiam disso? E a resposta mais clara é os alienígenas, na qual eles chamavam de deuses. E por que chamavam esses alienígenas de deuses? Vou lhe dar um exemplo. Imagine que homens desçam num avião em uma ilha onde os nativos nunca viram esse tipo de tecnologia antes. Muito provavelmente, o homem seria considerado um deus por conta dessa habilidade de voar. Assim como aconteceu em algumas ilhas isoladas da civilização, que no momento não vem na minha mente
nenhuma, mas foi durante a Primeira Guerra Mundial. Os americanos tiveram que fazer bases nessas ilhas e os nativos nunca tinham visto um avião antes e começaram a tratar os militares como os deuses, pois para eles era algo inexplicável aquilo que eles estavam vendo, né? E estavam recebendo alimentos de graça. De repente, quando a guerra acabou, todos aqueles militares que tinham chegado com seus aviões, eles foram embora, né? E os nativos ficaram dizendo uns para os outros como era bom quando eles estavam aqui, nós estávamos recebendo comida, alimentação, carga grátis, né? E aí eles começaram a fazer imitações de aviões grandes de madeira para fazer com que aqueles homens voltassem. Então, pode ter acontecido assim, e religiões do mundo todo brotaram através disso. Então, foi muito provável que aconteceu assim com nossos ancestrais. Seres de outros planetas chegaram aqui e, com suas tecnologias incompreendidas para os humanos da época, foram tratados como deuses. E voltando à questão das pirâmides, é bom lembrar que todos aqueles blocos, além de um peso absurdo de carregar, né, muito pesado, foram trazidos de pedreiras distantes. Então, sem dúvida, foram os extraterrestres que ajudaram com suas tecnologias avançadas a construir todas essas pirâmides que tem em todos os continentes, em quase todos os continentes, né, do mundo. Antes que encerre esse vídeo, deixa eu só dar outra ideia a vocês. Imaginamos que esses extraterrestres existem, né? Aí imaginamos que eles existam fora do nosso sistema solar ou dentro do nosso sistema solar, enfim, em qualquer lugar do universo. E eles são bem mais evoluídos do que nós. Por quê? Porque o nosso Sol é uma estrela muito nova comparar com outras por aí que tem. Então, se esses extraterrestres existem, eles são bem mais evoluídos do que nós. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar só um exemplo. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que descobriram o Brasil, eles encontraram os povos nativos, né? Eles encontraram os índios. Então, vamos supor que um dia a nossa raça se encontre com a da raça dos extraterrestres, né? E aí seria mais ou menos uma comparação dos portugueses quando chegou aqui, encontrou os nativos. Eles com suas armas, né, já avançadas para a época e os indígenas com as suas flechas, né? A comparação seria muito diferente, né? Seria uma desigualdade muito grande de um com o outro. E, na minha opinião, eles já estão até entre nós, né? Porque sabemos que eles são igual a nós, né? E é só você tirar pelas imagens dos Anunnakis, enfim. E, assim, ninguém é obrigado a acreditar na minha ideia, né? Mas, enfim, possibilidades é só o que tem, né? E evidências também. Não estranho eu dizer isso, que eles já estão entre nós, né? Porque eles são imagem e semelhança nossa, entendeu? Por isso que eu acredito nisso. E, enfim, eles estão entre nós e são nos cargos mais importantes dos governos, são as pessoas que dominam o mundo, já que eles foram os primeiros a chegarem aqui, tá entendendo? E isso aí já entra um pouco também da ideia dos Illuminati também. Enfim, quem é ligado sobre teoria da conspiração sabe do que eu estou dizendo, mas isso já é assunto para outro vídeo. E na época, né, que os Anunnakis estavam aqui, né, chegaram na Terra, né, que
tá na história dos sumérios, é parte da cultura deles isso, né? E naquela época eles já eram tão evoluídos, né? Imagine nos dias de hoje, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no Sobre Tudo, se inscreva agora, ative o sininho, deixe o seu joinha aí, se caso você gostou, para eu saber que você gostou. E obrigado por ter assistido. Isso foi tudo por hoje. Até a próxima.